quando a gente compara duas coisas, dois objetos ou duas pessoas que sejam iguais, a gente usa as, alguma coisa, as. É assim que a gente faz quando vai comparar dois objetos que são iguais. Agora, quando uma coisa é mais que a outra, como é que a gente faz? Para relembrar o grau comparativo de superioridade dos adjetivos, a gente vai rever uma cena quando a Beth recebeu aqui na agência um turista querendo saber o que era melhor, o Pantanal ou Fortaleza. Maybe you should go to the Pantanal or Fortaleza. Well, the Pantanal is more exciting than Fortaleza, but Fortaleza is more beautiful than the Pantanal. What about the hotels? The hotels in Fortaleza are more comfortable than the hotels in the Pantanal, but the hotels in the Pantanal are cheaper than the hotels in Fortaleza. The Pantanal is more exciting than Fortaleza. O Pantanal é mais interessante do que Fortaleza. Você reparou a maneira como a Beth comparou o Pantanal a Fortaleza? Ela pegou o adjetivo que é exciting, colocou a palavra more antes dele e a palavra than depois. The Pantanal is more exciting than Fortaleza. E essa regra de usar more antes e than depois vale para todos os casos? Não, não vale. Essa regra vale para adjetivos com duas ou mais sílabas. Como, por exemplo, quando a Beth usou o adjetivo comfortable para descrever quais hotéis são mais confortáveis, os do Pantanal ou os de Fortaleza. E para os outros adjetivos, você lembra como é que se faz? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Grau comparativo de superioridade. Vamos ver como é que se faz isso. Para os adjetivos de uma sílaba, como cheap, a gente acrescenta er, than. Já para os adjetivos de duas sílabas terminados em y, como easy, deve-se tirar o y e acrescentar ir, than. Finalmente, para os adjetivos formados por uma consoante, uma vogal e outra consoante, como o big, por exemplo, a gente deve dobrar a última consoante antes de acrescentar a terminação er. A gente já revisou como é a comparação de igualdade e de superioridade dos adjetivos. Agora a gente vai ver como é o grau comparativo de inferioridade. Para isso, a gente vai ver de novo uma reportagem que o Tom fez nas ruas de São Paulo. Muito bem, mas na verdade eu estou aqui para fazer uma reportagem para o meu jornal e eu não consegui fazer nenhuma entrevista sequer. Eles querem saber lá nos Estados Unidos quais são os mitos americanos mais queridos aqui no Brasil. Bem, ou seja, de quem será que os brasileiros gostam mais? Por exemplo, is Madonna as beautiful as Marilyn Monroe? Ou seja, a Madonna é tão bonita quanto a Marilyn Monroe? A Marilyn Monroe. Madonna. A Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe. Bom, e pelo visto, por aqui os homens acham que a Madonna is less beautiful than Marilyn Monroe. Madonna is less beautiful than Marilyn. Quer dizer, Madonna é menos bonita do que Marilyn. Olha, foram comparadas duas atrizes, né? A Madonna e a Marilyn Monroe. E o público decidiu que a Madonna era menos interessante que a Marilyn. E para isso foi usado o less e o than. Lembra? Quando se diz que Madonna is less interesting than Marilyn Monroe, veja que para isso foi usado o less e o than. E é assim, usando o less e o than, que a gente faz o comparativo de inferioridade. Agora, e superlativo? Você lembra o superlativo? É quando a gente quer comparar uma coisa com todas as outras. Por exemplo, Florianópolis is the most exciting place in Brazil. Eu não estou comparando Florianópolis com qualquer outra cidade especial, mas com todas as cidades do Brasil. E aí, ficou clara essa história de superlativo? Bom, entender essa história de superlativo eu já entendi, né? Tanto que eu já usei. A gente usa o superlativo quando a gente quer comparar uma coisa com todas as outras coisas. Agora, olha, Júlio, vem cá, eu preciso confessar uma coisa pra você. Olha, regra, mesmo assim eu não sei. Mas as regras de superlativo em inglês são super simples, não são, Beth? Não tem segredo. Não? Para os adjetivos curtos, de uma sílaba só, como young, short, fast ou big, por exemplo, ou ainda para os adjetivos de duas sílabas terminados em y, como easy, happy, a gente usa the antes do adjetivo que recebe a terminação est. Então, dessa forma, o superlativo de fast fica sendo the fastest, o superlativo de big, the biggest, entendeu? Ah, entendi. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi direito. Então assim, o superlativo dos adjetivos que tem uma sílaba só e dos que tem duas sílabas terminadas com y, eu consigo colocando the antes do adjetivo e a terminação est. É isso? Ah, eu não posso esquecer que quando tem y eu tenho que trocar por i, né?
Tá bom, aí tudo bem. E pros adjetivos que tem duas sílabas ou mais e que não acabam em Y? Como é que fica? Aí também não tem segredo. Os adjetivos que têm duas ou mais sílabas e não terminam em Y, como beautiful, por exemplo, o que a gente faz é colocar só the most antes do adjetivo. Então, o superlativo de beautiful é the most beautiful. E o superlativo de interesting é the most interesting. Ok, my friends, a nossa teleaula está chegando ao final, mas antes a gente vai dar uma volta ao mundo. Pela última vez, let's travel together! Durante todas as viagens que fizemos pelos países, cidades e territórios de língua inglesa, você pode notar que o inglês está mais próximo de você do que você pensa. E que a língua inglesa pode ajudá-lo a se aproximar de outras realidades e aprender com elas. Esperamos que você tenha gostado e que após o término do curso, você se interesse mesmo a ler e aprender sobre a história de outros países e, claro, sobre a nossa própria história também. Essa é a melhor maneira de você saber o que está acontecendo à sua volta. Pode acreditar. E agora, que tal uma revisada na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu alguns dos principais assuntos estudados nesse curso. Você reviu as diferenças entre will e going to. Reviu também como é o passado dos verbos em inglês. E por fim, reviu os graus comparativos dos adjetivos. Não foi o máximo você ter conseguido chegar até o final do curso? Dá aquela sensação de conquista, de vitória, aquele gostinho bom de ter chegado lá, não é? Mas para você fechar com chave de ouro esse curso, você precisa ainda se dedicar um pouquinho mais. Abra o seu livro de estudos e faça a série de exercícios que está lá. Combinado? Boa sorte, até um dia. Vai!